Em 96 ele foi candidato a prefeito pelo PT, venceu a eleição, administrou a cidade de 97 a 2000. 2004 ele se elegeu prefeito pela segunda vez, como candidato à reeleição em 2008, venceu as eleições, se tornou o primeiro prefeito da história a ser reeleito aqui em Matão e a ocupar o cargo por 3 mandatos. Ele é Adalto Aparecido Scarduelli. Nascido em Taquaritinga, tem 4 filhos do seu primeiro casamento, começou a trabalhar muito cedo, junto com o pai na lavoura de café, já aos 8 anos de idade. Assim teve seu primeiro emprego, depois também como balconista de farmácia, fez contabilidade em Taquaritinga, formou-se bacharel em matemática em São Paulo, na PUC cursou pedagogia com habilitação em administração e supervisão escolar, também em São Paulo. E de 86 a 90 cursou direito, atualmente naquela que é a faculdade hoje, atualmente de direito da Uniara. Participou da recriação dos centros acadêmicos estudantis, participou da fundação do seu partido nacional em 1980, advogou já, inclusive, também para entidades sindicais e empresas de sua propriedade, e em 86 participou da fundação do próprio partido, como disse, portanto. E esse é Adalto Scarduelli, agora eleito prefeito já para um 4º mandato. Ele será diplomado dia 19 e toma posse, portanto, no próximo dia 1º, para mais 4 anos de governo. É ele que vamos entrevistar hoje aqui no estúdio. Bom dia, Adalto. Bom dia, Daércio. Uma satisfação muito grande estar aqui na Rádio Saudades, na TV Matão, no seu programa, tá? Para falar com o nosso povo, né? Através do rádio e da TV. Estou à sua disposição para a gente ter esse diálogo com a população. Quero, obviamente, inicialmente agradecer todo o povo de Matão e com um carinho especial a todos que votaram, né? Os meus 18.410 votos. Isso foi muito importante, primeiro reforço a democracia, a participação da cidade. O meu cumprimento também a todos os adversários, tá? Todos que disputaram a eleição. Isso enriquece a democracia, não só os meus adversários candidatos a prefeito, mas como também os seus respectivos vices, né? E a todos os candidatos vereadores de todos os partidos. E, em particular, aos 11 vereadores que foram eleitos, né? Que vão, sem dúvida nenhuma, cumprir um papel importante, que é dirigir o legislativo da cidade. Então é com satisfação, com alegria, que eu tenho essa vitória, a 4ª vitória, o 4º mandato, e ao mesmo tempo que eu tenho essa satisfação e essa alegria, também isso traz a responsabilidade muito grande, evidentemente, de conduzir os destinos da nossa cidade pelos próximos 4 anos. O povo de Matão entendeu e compreendeu. A minha proposta centrava-se basicamente em cuidar de Matão. Então é isso que eu estou preparado e, se Deus quiser, tiver muita saúde para trabalhar diuturnamente para cuidar da nossa querida Matão. E como esta é a primeira entrevista, exceção aquela primeira que foi coletiva, desta vez aqui a primeira entrevista concedida aqui aos nossos veículos de comunicação, eu queria deixar aqui também a nossa mensagem, que é de todo o nosso grupo de comunicação, e reafirmar nossa linha editorial, que sempre foi a mesma. Isto é, sejam assuntos do seu agrado ou não, e do agrado ou não de qualquer gestor, de questões que acontecem mesmo, naturalmente, e nem sempre são favoráveis ao administrador, ao gestor, e às vezes são, todas essas notícias terão plena divulgação e delas daremos, evidentemente, todo o conhecimento ao público. Sempre, porém, com o senso de justiça de também ouvir o gestor, os seus secretários. Nunca foi diferente, eu quero deixar bem claro. Nunca foi. Então, porque esta é o nosso dever, o de informar sem restrições. E o nosso desejo sempre foi que o gestor estivesse respondendo a essas questões, agradasse ou não. Se assim não foi em algum momento, não dependeu da nossa vontade. Então, o mesmo tratamento que o senhor recebeu em suas gestões passadas. Eu, pelo menos, estou aqui desde o final do governo do Jaime. Daquele momento, as conduções sempre foram estas, de proporcionar também, evidentemente, o espaço para que a prefeitura se manifeste sobre os mais diferentes assuntos. Assim foi com o Chico, no seu governo, e assim foi oferecido a esta gestão, que por um momento ou outro não fez uso do seu direito,
embora tenha sido oferecida a palavra. Então, o mesmo tratamento que o senhor já recebeu da nossa linha de editorial e que todos receberam, aproveitando ou não, mas a todos foi oferecido essa condição, será assim dentro do seu próximo governo, né? É só uma reafirmação da nossa linha de conduta aqui, que, a meu ver, é a mais justa de todas, né? Noticiar e propiciar a possibilidade de que a pessoa também se manifeste, desde que seja o desejo dela, não é? Bem, isto feito, eu vou começar com uma pergunta que ainda retrocede ao processo eleitoral, né? Ou os dias seguintes, que foi toda aquela dúvida esclarecida pela justiça local, aquela pendência, a justiça daqui reafirmou ou afirmou que o senhor estava dentro da maior legalidade para ser candidato, como de fato foi, e depois o colegiado em São Paulo, desta vez por unanimidade, também reafirmou as suas plenas condições para os passos adiante da diplomação e do próprio mandato que o senhor terá. E depois disso, não tive aqui, pelo menos de você próprio, né, uma palavra a respeito disso, para depois a gente entrar em outros assuntos aí do que vem por aí. Eu acho que isso ficou ainda alguma pendência, e se o senhor desejar falar a respeito, fique à vontade, Adalto, sobre essas decisões todas, que foram unânimes, na verdade. A justiça foi feita, né? E eu fico muito tranquilo, realmente passamos uma régua na maior fake news da história de Matão, né? Porque toda eleição era mesmo lenga-lenga, mesmo nhenhenhé, etc. Isso faz parte da democracia, é legítimo, né? Ele não pode ser candidato, se for ele não vai ser diplomado, se for diplomado não vai tomar posse, se tomar posse não vai governar, né? Então, ganhei aqui, sentença brilhante, né? Ganhei no Tribunal de São Paulo por 7-0, perfeito. Então, mas isso faz parte da democracia, é um jogo que os adversários jogaram e que realmente caiu por terra, e que agora quem deve dar explicações à população são eles, porque eles é que mentiram para a população. Essa que é a grande verdade, né? O povo me conhece, o povo de Matão me conhece, eu sempre falei a verdade, certo? Com simplicidade, com humildade e com respeito. Então, mais uma etapa que a gente superou, venceu, né? E com esse resultado, e o mais importante, o resultado das urnas, porque a soberania popular ninguém tira, mesmo buscando injustiça, né? Mas a justiça se fez no campo do judiciário e a democracia se materializou no resultado eleitoral. Isto posto, vamos pensar no futuro. Isso, e é sobre ele que a gente quer tratar agora. O Adalto do primeiro mandato era um Adalto que aos quantos anos? 43 anos. 43 anos. Depois o Adalto do segundo mandato já tinha 51. E parece que não, mas alguns anos na vida da gente pode mudar muita coisa. E o Adalto de agora, do quarto mandato, 67. Muda o quê? A única vantagem de 67 é que 6 mais 7 dá 13. Essa é a verdade. E a experiência da vida, né? Eu, em 1996, no meu primeiro mandato, com 43 anos, é óbvio que tinha o ímpeto da juventude, né? A própria idade natural, mas não tinha a experiência que tenho agora. Agora, evidentemente, se o tempo e a jornada da vida, né, me coloca com 67 anos, ao mesmo tempo eu tenho um acúmulo de aprendizado, né? Isso é para todos nós, né? Eu conheço há mais de 20 anos e sou testemunha, inclusive, ou seja, do amadurecimento, da relação. A gente se aperfeiçoa, a gente aprende, né? A vida é uma escola, né? Ela ensina muito a todos nós, né? Então eu já me sinto, obviamente, com mais idade, não velho, né? Mais experiente, vamos dizer assim, mas com muita disposição e garra para trabalhar, para cuidar do Matão, com simplicidade, né? Eu faço muitas vezes uma analogia com o futebol, né? No primeiro mandato, aos 43 anos, eu bati escanteio e corria na área para cabecear, né? Agora, na minha idade, eu devo me comportar como um bom meio-campista, né? E colocar uma moçada para correr, assim, um ponta direita, um ponta esquerda, enfim, para que haja esse movimento e usar essa experiência, evidentemente, para que tenha, vamos dizer, uma direção e um comando, vamos dizer, no sentido de cuidar de Matão, para que sejam feitas as coisas com forma simples e responsabilidade. Aproveitando o trocadilho e além de estar nesse jogo com o VAR validando o seu gol. Na eleição tentaram usar o VAR para anular a eleição, né? Não conseguiram. Agora nós vamos contar. E o verdadeiro VAR da gestão é o povo. O povo analisa,
o povo é sábio, o povo enxerga as coisas, entendendo? Sabe aquilo que deve ser feito. Então esse VAR da democracia, vamos dizer assim, ele vai nos conduzir realmente a um porto seguro. Prefeito, o senhor teve grande sucesso no seu segundo e terceiro mandato, sem dúvida alguma. As obras, e grandiosas, muitas delas, né, estão aí a mostrar que realmente foi uma administração notável, inquestionavelmente notável. Mas também, à época, o senhor tinha, partidariamente falando, né, o senhor tinha uma possibilidade dentro do governo federal, igualmente, não que os governos devam prestigiar apenas prefeitos dos partidos deles, mas convenhamos, o senhor é pioneiro do PT, então o senhor figura muito mais do que alguém que é do partido do então presidente da República, nos 2 mandatos, né? Mas mais do que isso, amigo e pioneiro na criação do partido. Aquele, sem dúvida, foi um facilitador, o que não desmerece os seus feitos, evidentemente. Só que desta vez, nós temos alguém que, em termos partidários, é arredio ao PT aqui em São Paulo, que é o governador Dória, e Brasília, todos nós sabemos também que acontece o mesmo. Como é que o senhor, cujo desempenho sempre dependeu muito desse jogo de cintura e essas peregrinações por órgãos estaduais e federais, como é que o senhor vai fazer agora com esses governos aí, pelo menos do ponto de vista partidário, fechados para o senhor? Não tem problema nenhum, Darcy. Isso, até porque as pessoas que ganham, como é o meu caso, a questão partidária, ela termina no dia da eleição. Isso acaba, isso morreu. Nem eu, nem o governador Dória, nem o presidente Bolsonaro, tenho certeza absoluta, vão governar o governo pelo retrovisor. Então isso não existe. Eu fui prefeito de 97 a 2000 com o governador Covas e com o presidente Fernando Henrique Cardoso. E não tive nenhum problema de relacionamento. O que existe na prática é o seguinte, Darcy, o povo de Matão vai compreender. O prefeito, seja de qualquer cidade, ele tem que ter projeto. Se o prefeito não tiver projeto, ele não arruma recurso nem em São Paulo e nem em Brasília. Certo? E eu tenho projeto. Muitos, inclusive, da minha época, que estão prontos, preparados, certo? É só dar início. E vou dar um exemplo. Esses últimos 15 dias eu nunca trabalhei tanto, Darcy. Eu falei com toda a bancada federal do meu partido, toda a bancada estadual e falei com todos os demais deputados que tiveram votos aqui em Matão. Já solicitei... Outros partidos? De outros partidos. Falei com o Baleia Rossi, falei com a assessoria dele, falei com o Marquinho Galli, presidente do PMDB, falei com o PL, falei com o Mota, falei com o Ney do sindicato, falei com todos. Não tem mais coloração partidária. Teve voto em Matão, vai ajudar Matão. E já fiz um ofício para todos pedindo verbas para Matão. E já consegui mais de 2 milhões de verbas. Agora? De emendas. Já vão colocar neste orçamento para o orçamento do ano que vem. Tá? A professora Bebel já fez uma emenda de 350 mil, o Mota fez uma emenda de 300, o Arlindo fez uma emenda de 300, tá? O Emílio fez uma emenda de mais de 300. Então, é uma forma de trabalho para que isso seja feito em benefício da comunidade, em benefício da população. Tá? E estou entrando em contato com todos os deputados. Então, esse é um trabalho simples. Você vai buscar recursos, coloca no orçamento e você tem a dotação orçamentária. O que os governos precisam ter, tanto estadual quanto federal, são os programas para o bem do Estado e para o bem do Brasil. E o município tem que saber e ter, logicamente, a competência e de ir atrás e ver onde o município se encaixa. Por exemplo, vou dar um caso nosso aqui de Matão. É evidente, né, que nós temos necessidade de obras, toda a cidade tem, de você se desenvolver. Agora, a primeira necessidade de Matão, agora, e que eu iniciei o governo de transição já, nós vamos ter que fazer o quê? De imediato. Eu já disse isso na minha coletiva, vou repetir aqui. Dentro da realidade orçamentária e financeira do município, e o momento que o Brasil vive, o mundo vive também, é um momento de dificuldade geral, mas eu vou implantar o Boa Praça. Então nós temos que ter programas que sejam execuíveis, que sejam viáveis, né? Para fazer o quê? Para cuidar da cidade. Com trabalho, com dedicação, com seriedade. E assim nós vamos fazendo o planejamento. O que eu vou fazer? Uma coisa simples, natural. Né? A partir do dia 1º, agora com a transição a partir de hoje, inclusive hoje às 10 horas está tendo uma reunião, nós vamos pegar os dados, os elementos, evidentemente, que existem, os contratos, ou seja, toda a estrutura existente na prefeitura.
Em função desses dados, né, eu tenho claro o que precisamos fazer, o que eu pretendo fazer, evidentemente. Agora, a situação econômica, financeira que nós vamos encontrar, muito pé no chão, sabe? Porque não adianta ficar fazendo auê, nada disso. Tem que pegar o touro à unha. Essa é a verdade. Chegar, enfrentar, sentar e planejar. Então, esse planejamento, eu creio que nos primeiros 100 dias de governo, né, que é praxe isso daí, janeiro, fevereiro e março, chamados 100 dias, eu tenho isso muito claro. Entre aquilo que estava no meu programa de governo e que está no meu programa de governo, a situação que eu encontrei e o que realmente é possível fazer no primeiro ano, talvez no segundo, no terceiro e no quarto. Ou seja, esse freio de arrumação, né, de colocar a casa em ordem, sem alarde, sem perseguição política. Nós temos que unir Matão, Dércio. Isso aí vai até abril. Nós temos que... Eu acredito que 100 dias é o suficiente. Pode ficar uma outra coisinha, mas o meu grande objetivo é chamar todas as forças vivas de Matão. Ontem eu tive uma reunião, o pessoal do PMDB, já tive reunião com outros partidos, já tive ontem falando do Baleia Rossi, inclusive o Gales colocou à disposição, o Marquinhos presidente. Ou seja, nós temos uma somatória de buscar e ajudar a cidade. O senhor esteve com o prefeito Schettini também? Também, ele me ligou. Como foi essa conversa? Muito boa. Eu disse a ele uma coisa transparente e clara. Eu e você, a cidade está acima. Matão, agora é Matão acima de todos nós. Né? Essa é a grande questão. Ou seja, a cidade me ligou, me recebeu, nós tivemos um diálogo, né? Em nome da transparência, da democracia. Cada um indicou 3 pessoas, tá, de cada lado. Ontem eu tive uma outra reunião, também no gabinete, que ele me chamou, também com ele me chamou, era 12:30, fiquei lá até às 3 horas. Não, apenas para alinhavar a sequência dessa transição. Eu nomeei 3 pessoas. Quem são eles? O Cido Ferrari, que é o meu vice, vai conduzir o processo de transição, e com a equipe, com o componente o Ademir de Souza, presidente do PT, o William e o Matuísque. E ele também indicou 3 pessoas, o Moacir Bertassi, o Bandelli e o secretário da Fazenda. Fugiu o nome dele agora. Enfim. O David. David, muito bem, o David. E elas vão, essas 2 equipes, né, vão reunir hoje e fazer aquilo de rotina. Ou seja, levantar todos os contratos, todos os convênios, todas as situações, as situações. Dá tempo de eu ter primeiro, porque esse ano a eleição foi tarde. Tranquilo, hoje é tudo formatizado, né? Você tem acesso, é lógico que o tempo ficou mais curto, na verdade. Mas hoje eles vão iniciar esse processo, agora às 10 horas, e vão ser feitas tantas quantas reuniões forem necessárias. Eu acredito que quando eles vão ter uma semana de trabalho, daí nós vamos sentar novamente, eu e o prefeito atual, o Edirardo, no sentido de avaliarmos esse trabalho. Se tiver tudo bem, dá uma sequência normal, e se tiver alguma questão, a gente faz, vamos dizer, um devido acerto, tá? Com essa meta. O objetivo é o quê? É levantar a situação para verificar. É como você vai no consultório médico, né? O médico examina, vê a situação do paciente para não errar a dose do remédio. Mas o senhor acredita mesmo que terá essa paz que o senhor acha que tem que ter e o foco de todos para o município, que é o que interessa mesmo? O senhor acredita que terá isso da parte de sua oposição? Olha, se eu vou ter ou não, outra questão. Agora, o meu trabalho vai ser por isso. Eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, política de baixo nível. Não tem mais idade para isso. Não tem mais tempo a perder na vida. Então, como eu trabalho de forma aberta e democrática, na linha que você colocou aqui, o editorial seu aqui da emissora e da equipe, que eu quero parabenizar, entendendo? Eu vou falar com a população, vou falar com a imprensa, vou falar com a cidade. E quem vai discutir ou não os projetos é essa população, é essa imprensa, é a cidade, respeitando os adversários, fazendo um debate sério e democrático com esses adversários, certo? Mas sem entrar naquela politicazinha que não leva a nada. De currutela, do nhenhenhé, né? Não adianta. Eu fiz essa pergunta porque eu notei, e toda Matão também deve ter percebido, foram 4 anos do atual governo em que eu não vi o PT inviabilizar e atrapalhar nada. Nenhum momento. O PT interferiu e poderia. Você me permite? Você não viu em 4 anos da gestão do atual prefeito, eu não dei nenhuma entrevista contra ele. Nem aqui, nem nenhum veículo de comunicação, nem na internet, nem nada. Eu não escrevi um artigo no jornal. Ou seja, não tive uma ação que procurasse prejudicá-lo. Em absoluto.
eu respeitei a vitória, fiquei quieto no meu canto, soube esperar o meu momento e agora eu voltei. O que eu espero? Que eles façam o mesmo. Mas já no dia seguinte à eleição este ano, numa entrevista, o prefeito dizia: eu vou ficar de olho no senhor, seu Haddad, tal. Como que dando a supor que deve ser uma oposição barulhenta, né? Pelo menos foi esse o tom que me pareceu. O que eu posso falar? Aí o senhor disse que ao conversar com ele vão focar Matão e tudo mais, que seria realmente... Não, correto. são duas coisas distintas. Daí a minha pergunta. Isso que você está dizendo que ele disse já logo no dia depois da eleição. Esse comportamento, quer dele, quer de qualquer outra pessoa, faz parte da democracia. A oposição pode se comportar do jeito que ela achar que deve. Não me cabe dar palpite na casa dos outros, certo? O que eu coloco é que eu vou tratá-los com respeito, com seriedade, entende? E espero ser tratado da mesma maneira, tá? Porque quem ganha com isso é a cidade. Quando tem respeito, quando tem seriedade, é a cidade, certo? E quanto à transição, o prefeito me ligou, me convidou, eu fui até a casa dele, que é a prefeitura, ele que comanda, certo? E me recebeu com muito respeito, com muita educação. Tivemos uma relação cordial, harmoniosa, traçamos uma sequência de reuniões e de etapas. A primeira está ocorrendo hoje. Então, o que eu espero, e tenho para ter certeza que isso vai ocorrer, que isso seja conduzido de forma harmoniosa, porque o interesse da cidade está acima de tudo. Vou dar um exemplo simples. Se no dia 3 de janeiro tiver alguém que vai fazer uma cirurgia, por exemplo, em Ribeirão Preto, do coração, etc., nós temos que já saber, de antemão, se tem uma ambulância reservada para levar essa pessoa no dia 3. Porque a cirurgia não quer saber se é ano novo, se não é ano novo, entendeu? Se mudou de prefeito ou se não mudou de prefeito. O coração da pessoa que vai ser transplantado não sabe isso. Tá? Então a gente não pode brincar com o coração do povo. Tá? Cemitério, as placas para você cobrir as sepulturas, então tem que ter uma reserva, sei lá, de 20 placas cada 2 dias. Porque há sepultamentos, infelizmente, é como há nascimentos. Uhum. Então essas coisas muitas vezes simples, são detalhes pequenos, mas isso tem que ser observado na transição, com cautela, entendendo? Uhum. Porque são pequenos detalhes, mas que muitas vezes você prejudica uma vida do ser humano. Então a transição tem que respeitar isso. Eu tenho certeza que tanto da minha parte quanto dele, ninguém vai criar problema, vamos dizer, a pôr esses dados na mesa, né, Darcy, a ver o que tem, a ver o que não tem realmente, vamos dizer, de concreto ali na prefeitura, para que o quê? Para que a coisa, essa transição, não tenha prejuízo para a população. Prefeito, no curto prazo, o que é dentro daquilo que o senhor disse que vai fazer a política pé no chão, isto é, sem viajar na maionese e sem catar papel no vento, o que o senhor acha viável no curto prazo? Arrumar a casa. Que é o quê? Arrumar a casa significa o quê? Entrar lá, detectar a situação. Eu sei que tem uma dívida muito grande com os contratos existentes. Vou com muita tranquilidade chamar cada um, negociar caso a caso, dentro da realidade orçamentária. Uma coisa certa, Darcy, precisa haver um enxugamento total. Então eu sei que nós vamos trabalhar com muito pouca gente, dentro do estritamente necessário, tá? E fazer aquilo que tem que ser feito. Eu falei o Boa Praça, é um programa que eu quero vou colocar, implantar nos primeiros trimestres, com certeza. Já tenho parceiros para isso. Para quê? Para a gente cuidar da cidade. E dentro da escala de prioridade, remédio no posto de saúde, certo? Não é que vai ter remédio de imediato, mas eu quero levantar a situação para que o mais rápido possível a gente vá, aos poucos, colocando, ou seja, todos os remédios necessários para a população. Isso é uma prioridade. Então tem que ter um planejamento, um levantamento de quais remédios faltam, na verdade, para que a gente possa fazer as compras, fazer o planejamento, para, evidentemente, entregar isso para a população de tal maneira que a população não sofra, vamos dizer, com a falta dessas questões, com a falta de medicamento. E outra coisa fundamental, Darcy, que nós temos que ter muito claro, é você ter a relação com o povo. O povo tem que sentir que a cidade tem gestor, que a cidade tem alguém que cuida, na verdade, tá? Então o povo me conhece, eu vou andar a cidade. Algumas coisas que eu já andei esses dias aqui no sentido de governar. Por exemplo, não vejo necessidade de a Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, ter uma sede própria. Não precisa isso. Agora o aluguel é absurdo, vai voltar para a prefeitura. Não vejo necessidade, por exemplo,
da Secretaria da Promoção Social, que sempre foi na João Pessoa, ter alugado uma casa na 7 de setembro. A princípio, vai voltar para a prefeitura. Então, eu vou fazer um levantamento, tem várias situações. O SAMU, pagar R$5.000 de aluguel por mês, não há necessidade, certo? Nós temos próprios públicos, que eu vou atrás, e eu vou colocar num próprio público para economizar esse recurso. O prédio onde era a Secretaria da Saúde está fechado. Virando um quarteirão, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde é o Banco do Povo, pagando aluguel. Então, são medidas de racionalidade e de eficiência de gestão, com muita tranquilidade, entendendo? Que eu vou tomar. Agora, isso é necessário que eu, a partir de 1 de janeiro, lá esteja. Eu vou pessoalmente, o povo me conhece, eu vou a todos os lugares que eu te falei, eu vou lá, tá? Em janeiro, tá? Em 15, 20 dias, eu andei tudo. E vou pessoalmente verificar o que tem que ser feito, tá? Então, olhar lá, verificar, chama o engenheiro, mestre, isso aqui cabe, isso aqui não cabe, entendendo? Então, são medidas, vamos dizer, de arrumação de casa, né? Necessárias, visando o que? A economia de recursos, para que a gente possa, evidentemente, tendo essa economia de recursos, saldar os débitos existentes e poder garantir a manutenção. Porque falar, pô, precisa pôr remédio. É evidente que precisa ter dinheiro para comprar. Certo? Então, se você, como dizia, tem um ditado que os índios dizem que não pagam dívida velha, a nova deixa ficar velha, né? Então, nós temos que fazer esse mix na gestão, mas sem fazer nenhuma banalização disso, mas o quê? No interesse da população. Então, se tiver um recurso da 30 de janeiro que precisar comprar remédio e uma dívida parcelar em 10 vezes, eu vou chamar o credor, vou parcelar em 10 vezes, mas vou garantir o remédio para a população. Então, são essas medidas de gestão, de eficiência, que você faz como? Indo ao local, participando, convivendo com a população, respeitando o funcionário público, chamando para que ele participe desse processo, na verdade, engajando nesse processo e falando isso para a cidade. Quando você fala isso para a cidade acompanha, você ganha credibilidade. Daí a minha questão, Dércio, de colocar aqui a relação com a oposição, eu quero que, inclusive, que eles possam, se for o caso, e junto, que acompanhem essas medidas, para que elas sejam transparentes, sérias, porque tem um objetivo único: fazer aquilo que é melhor para a população. Não tem mágica nisso. Saúde é um ponto crítico. E a relação, e a saúde tem um vínculo muito grande com o hospital, evidentemente. Até porque o hospital também abriga o próprio pronto-socorro, né? E sempre foi uma situação muito complicada, não tanto em outros tempos, mas dentro do atual governo aqui foi sempre uma relação bastante complicada. Eu quero saber como é que o senhor pensa em se relacionar com o hospital naquilo que o hospital vai vender de serviços para o SUS e, portanto, também para o município. E como é que será essa relação do senhor com o hospital, nesse caso, primeiramente? Estou muito tranquilo, porque a vida ensina, né? Eu, no quarto mandato, 97, 2000, nós tínhamos uma relação com o hospital, tivemos alguns embates, vamos dizer assim. Depois que o Chico assumiu a Secretaria de Saúde, pacificamos, porque colocamos uma pessoa na relação como deve ser, né? Mas, 2004 a 2008 e 2008 a 2012, eu tinha uma relação tranquila, evidente, diálogo, etc. Isso mostra um caminho muito claro. A saúde de Matão, e eu já fiz uma reunião, fui lá assinar aquele compromisso com o hospital, já conversei com a diretoria. Ontem, inclusive, já tive uma reunião também com o Dr. Paulo Bernardi, tá, que foi eleito vereador, mas é uma pessoa extraordinária, no sentido de que a ação na saúde, ela passa por uma parceria permanente com o Hospital Carlos Fernando Malzone. Primeiro ponto. Tá? E a minha proposta, eu já coloquei para a diretoria, estamos estudando, vamos fazer um grupo de estudo a partir de janeiro, nós vamos fazer uma revolução na saúde de Matão, do ponto de vista da gestão. Nós vamos criar, Dércio, tipo como se fosse um SUS Matão. Como assim? Vou dizer, isso não é para nós, para mim e para você, é para os nossos filhos e netos. Ou seja, nós vamos criar uma relação, tá, entre o município, o hospital, os planos de saúde, o que vem do governo do estado e o que vem do governo federal, um tipo de um gestor único, com a participação desses entes que eu te disse. Eu vou te dar um exemplo que eu dei a eles. O governador Quércia, já falecido, ele tinha uma relação de muita dificuldade para tratar com a USP, com a Unicamp e com a Unesp. Ele fez um projeto, alguém elaborou, pensou, raciocinou e mandou para a Assembleia
e destinou 1% do ICMS do Estado para as 3 universidades. Acabou o problema. Você criou uma regra, pactuou a geração de um recurso, e esse 1%, que equivale a X milhões, ele, proporcionalmente, ele tem um critério. Vai tanto para a USP, tanto para a Unicamp e tanto para a Unesp. Resolveu o problema. Então, mutatis mutandis, qual é a minha ideia? E vamos estudar isso. E já avançamos na conversa, muito. A ideia é usar o prédio do fórum para fazer ali um pronto atendimento, ou uma UPA, ou um pronto-socorro, tudo em parceria com prefeitura, hospital, vamos atrás do governo federal, do estadual, certo? E ontem, inclusive, o Paulo está vendo a formatação jurídica, o doutor Paulo Bernardo, isso daí, junto com o Ademir também, já estão tendo estudo, no sentido de que nós tenhamos um atendimento que a população merece. Ou seja, suponha que seja uma UPA, apenas como um exemplo, tá? Que seja naquele local, que tenha inclusive atendimento pediátrico 24 horas, ou seja, que faça a parceria junto com o pronto-socorro, no sentido de atender, certo? O pronto-socorro continuaria no hospital. Aí, né, nessa construção, ele poderá parte, vamos dizer, de acordo com os médicos, evidentemente, ser atendido aqui na UPA e uma parte ainda ficar aqui, entendendo? Mas essa unidade seria de controle e comando da prefeitura. A minha proposta é que seja uma cogestão. Ou seja, o município pode entrar... Se for uma UPA, o governo federal tem uma verba. X% vem de lá. O Estado também tem uma verba, certo? O hospital, que deixará de atender X pessoas no pronto-socorro, poderá contribuir uma parcela. E o município, que passa hoje recursos para o hospital, também com uma parcela. Mas a ideia é fazer com uma equação conjunta. Fazer isso da maior forma mais transparente possível. É aí que eu estou dando o nome de SUS Matão. Quer dizer, um sistema único de saúde nosso. Mas vai ter especialidades lá? Tudo? Sim, tem que ter. Eu estou perguntando isso porque eu estou... Não, só um parênteses. Isso é o pronto atendimento geral em parceria com o hospital. Isso é uma coisa. Tá? Porque hoje é o pronto-socorro, o município tem que dar recurso, o recurso é insuficiente, o que o SUS paga. Agora, hoje, o Brasil aprendeu uma coisa, Darcy. A Covid ensinou uma coisa ao brasileiro. Se não tem o SUS, nós teríamos milhões e milhões de brasileiros mortos. Hoje aprendemos hoje a enxergar o que é o SUS. Que é muito fácil tacar pedra no SUS, só que o SUS resolve 99% dos casos. E muita gente que faz transplante, que teve a vida salva, se nós não temos o sistema SUS na Covid, hoje nós teríamos tido mais de milhões de brasileiros. Então, dentro da realidade, nós vamos montar um sistema que atenda a cidade. Porque você sabe como é que é a cidade? É simples, Darcy. São círculos. A cidade toda, no círculo mais periférico, tem os programas de estratégia de família, que era o programa de saúde da família. A população vai nesses pontos, que nós deixamos com 19. Tá? Acho que tem 15 hoje, não sei, vou saber. Ao entrar nesses pontos, elas procuram os postos de saúde. Muito bem, você tem, aí você resolve, tem resolutividade. Dos postos de saúde, conforme o caso, vem para o hospital. Uma cirurgia de apendicite, uma cirurgia de vesícula, vem para o hospital, evidentemente, claro, certo? Claro. E conforme a gravidade, precisa ir para a região. O Barretos, o Ribeirão Preto, o Rio Preto ou São Paulo. Muito bem. Aí você citou a questão da especialidade. Nós vamos colocar o centro de especialidade. O que o senhor pensa em fazer? Desculpa, eu tenho que fazer essa pergunta desse modo. Eu sei que o senhor já quer entrar no assunto, mas vai ser permitido. Só um segundinho. Porque é preciso dizer que nesses últimos 4 anos nós perdemos grande número de especialistas que deixaram de atender. E depois disso foi contratada uma terceirizada para servir a especialidade médica. E desde então, e mesmo antes, o mais flagrante dos descontentamentos da população tem sido com especialidades. Então a pergunta tem que encaixar aí nisso que o senhor quer dizer. Em primeiro lugar, o que é que o senhor vai fazer na questão das especialidades e mais? Qual é esta herança desta empresa contratada para isso? 2 coisas distintas. Uma, vai encaixar na sua pergunta. Estratégia de saúde da família, os postos de saúde e o nosso hospital. Então nós temos essas 3 esferas que vêm e atendem a população, perfeito? Na rede básica do município, que tem o programa de saúde da família, os postos de saúde, você tem um gargalo que são as especialidades. Aí entendido o seguinte, que é um pouco diferente da sua pergunta no seguinte sentido. O que você pergunta, Darcy, corretamente, é de que a rede perdeu médicos, especialistas ou não, perdeu médicos importantes, certo? Das mais diferentes áreas, tá? Agora, a rede de especialidade significa o quê? Que
a população vai e atende, ela precisa de um oftalmologista, ela precisa de um ortopedista, ela precisa de um cardiologista, na verdade de um reumatologista, certo? Esse centro de especialidade precisa ser criado. A rede já tem alguns especialistas que atendem. Alguns atendem na Pereira, enfim, ele está descentralizado. Nós vamos organizar isso. Você me disse, poderá ser nesse prédio? Pode. Porque o prédio do Fórum Antigo cabe tudo isso. É imenso ali. Tem uma área que pode ser edificada ao lado. E se for ali, pela centralidade geográfica da cidade, ajuda mais ainda. Perfeito? Então essa questão da especialidade médica nas áreas. O que eu pretendo fazer? Primeiro, vou levantar. A informação que eu não tenho ainda a informação correta é que uma firma vem, contrata médicos, vamos dizer, terceiros e que atuam. Também tem uma informação, que eu vou checar, de que foram feitos concursos. Vou dar o exemplo do SAMU. Antes eram médicos que prestavam o serviço voltou para a prefeitura fez um concurso, então hoje os médicos do SAMU são concursados do município para trabalhar lá e trabalham, certo? Me parece que no programa Estratégia de Saúde da Família também aconteceram alguns concursos, ou seja, efetivaram-se alguns médicos. Detectada essa realização, o que eu vou fazer? Eu vou chamar todos esses médicos. Já conversei com vários médicos, tá? Que aceitam voltar e a lei hoje permite que ele pode ser contratado, por exemplo, como pessoa jurídica, de imediato, entendendo? Para que eu tenha. Eu conversei com, por exemplo, o doutor Scarpelli. É um médico extraordinário, tá? Doutor Edson, doutor Amorim, que continua na rede ainda. Então eu vou pegar aqueles que saíram, vou sentar, quero dialogar com eles, entendendo? Para trazê-los de volta. Evidente. E contratá-los como pessoa jurídica, se for necessário. E como trazê-los de volta se a carga horária, que era o grande conflito que existia, eles não tinham toda aquela carga horária que o município estava exigindo e, portanto, eles... essa é uma das razões. Não, mas aí o desenho dessa situação muda. O que eu disse? Nós vamos ver a situação que existe hoje. Quais concursados e quantos faltam. Vamos ver que um exemplo, nós temos uma carência de 15 profissionais, tá? E que são contratados por essa empresa. Se nós temos 15 profissionais de Matão, para que ter uma empresa que faça uma intermediação e traga alguém? Eu vou, obviamente, chamar essa empresa, negociar essa empresa, evidentemente. É passível de cancelamento o contrato? Sim, todo contrato tem cláusula, pode ter cláusula de multa e tal. Pode ter você pode fazer um acordo, então fica mais 60 dias, etc. Tá? Mas hoje a própria lei permite que o município contrate o profissional, certo, como pessoa jurídica. Ou seja, ele vai prestar serviço para o município. Aí ele sai da questão do que você disse, do horário em si. Entendi. Você desvincula do vínculo empregatício formal. E você faz uma contratação por jornada ou por trabalho, certo? Etc. Ele vai atender X paciente por determinadas horas. A pessoa jurídica hoje, você aqui na vida, na imprensa, você conhece inúmeras pessoas, para quê? A rádio e a TV quer contratar, precisa de um eletricista. Ela contrata, ele vem, faz o serviço, você paga, combina a hora com ele, vai um pintor, enfim. Então você pode e deve fazer isso. Para quê? Porque o objetivo é atender a população. E os nossos médicos valorosos aí que tocam há 15, 20, 30 anos, entendendo? Eles vão voltar para a rede. Eu vou chamá-los, vou ter um diálogo com eles, entendendo? E arrumar uma formatação jurídica, legal, evidentemente, dentro da lei, mas o mais importante é que a população volte a ter médico. Isso é fundamental. Bom, prefeito, mas não apenas essa terceirizada, o senhor terá que resolver. Indo para o campo da educação, nós temos hoje uma empresa, e já de há muito tempo, privada, cuidando, por exemplo, da merenda. A pergunta que faço para o senhor responder daqui a um minuto é o seguinte: você vai comprar todas as panelas de novo, fogão e tudo mais, e fazer a tua cozinha? Ou vai continuar terceirizando esse serviço, assim como o lixo e tantos outros serviços que eram municipais deixaram de ser? Na sequência aqui da herança que o senhor vai receber, são estilos de trabalho. O prefeito atual tem esse estilo mais terceirizador, pelo menos assim ele se mostrou, ainda que não tivesse essa pretensão. No curso do seu mandato, ele foi terceirizador em potencial, não é? E o senhor vai herdar muito desses contratos. Daí a minha pergunta, até a questão da merenda parece que termina agora com o fim do mandato também. Este é pelo menos o que eu sei. Mas ainda que ele vá avançar para o ano que vem, e do mesmo modo as demais terceirizadas de serviços essenciais, lixo, limpeza, temos setor de
de limpeza de mato, de canteiros, praças, enfim, essas coisas todas, o corte de grama, tem a merenda escolar, que é fundamental. O que é que o senhor vai fazer com esta herança, afinal de contas, a partir do dia 1º, hein, prefeito? Tem herança positiva e tem herança negativa, certo? Meu finado avô falar quando ele faleceu e tal, ele tinha uma história que ele falou: vou unir os filhos para dividir aqui. Então a gente falava: o que, vô? Ele não tinha nada, coitado. Aí falou: mas para dividir meu caráter, a minha história, a minha postura, entendeu? Então você tem vários tipos de herança. Você colocou a questão das terceirizadas. Primeira observação que eu acho fundamental, Darcy. Não existe a boa ou a má terceirização. Nenhuma terceirização funciona se não houver fiscalização, seja qual for. Tá? A iniciativa privada hoje, por exemplo, vigilância. Todas as empresas são terceirizadas. Tem regras, tem compromisso, certo? Variação, serviço de copa. Você pega as empresas todas, elas são terceirizadas. Agora, existe um contrato, evidentemente, e esse contrato tem que ter alguém, somente do lado do poder público, que fiscalize esse contrato, tá? Então eu creio que muitos desses problemas, independente do setor A ou B, que eu só vou saber a hora que eu estiver lá dentro, certo? Eles vão passar no meu governo, eu vou colocar pessoas para fiscalizar. E você me conhece, se não funcionar, manda embora, tá? Porque está fiscalizando o dinheiro público, isso é importante. Então, se uma empresa presta um serviço num determinado próprio público, e ela diz que tem 10 pessoas lá terceirizadas trabalhando, vai ter que ser verificado e checado se tem 10 mesmo, se não tem só 3, se não tem só 2, se uma não está recebendo e ficando em casa, certo? Eu não estou dizendo que isso está acontecendo, mas eu estou dizendo que precisa ser fiscalizado. Isso é o primeiro cenário. Então eu vou determinar, certo? Caso a caso, área por área, certo? Uma fiscalização efetiva da realização desses contratos que porventura ainda esteja em vigência. Isso é uma coisa, tá? Esse é o trabalho que tem que ser feito e vai ser feito. A empresa que evidentemente não estiver desenvolvendo o trabalho a contento, eu vou estudar juridicamente, cancelar o contrato, suspender o contrato e daí evidentemente fazer uma outra licitação, um outro contrato de uma empresa que funcione, tá? E em específico a merenda, também eu tenho ouvido muita coisa. Uns falam que não tem mais a cozinha piloto, ou que tem, as panelas estão desativadas ou não estão desativadas, que o produto vai na creche ou não. E também lembrar, acho que nós vivemos um período atípico em função da Covid. Então, as creches, as EMEIs, as crianças não estão indo. Então, parece que estão sendo agora, não só em Matão, isso em todas as cidades, fornecido kits do produto in natura para que a família, vamos dizer, cozinhe em casa e a criança tenha comida, né? Então, esse período está, vamos dizer, essa atividade está meio suspensa, vamos dizer assim, no sentido em função da pandemia, correto? Mas os estudos têm me apontado, e agora eu vou com mais dados colher, eu vou fazer uma coisa assim. Primeiro vou entrar, as que estiverem lá vão ser fiscalizadas. Ponto número 1. Precisa ver se o serviço que ela faz, se estiver eficiente, ela vai receber, senão não vai receber. Eu vou fazer análise de contrato a contrato, tá? E aí vou tomar uma decisão tranquila, simples. Mas a tendência, por exemplo, da merenda do senhor é trazer de volta para os cuidados. Não, eu não sei o contrato da merenda até quando vai. Você tem que respeitar o contrato. Eu me lembro que a prorrogação ia até 31 de dezembro, no caso da merenda. Outros contratos avançam para o ano que vem. Bom, aí duas situações. Vamos pegar um cenário 1, que vence dia 31 de dezembro. A minha ideia óbvia era voltar. Agora também a gente não pode ser irresponsável e demagogo, voltar como? Se a cozinha não existe mais, se as panelas não tem mais. Eu não sei como eu vou encontrar isso. Até porque para você montar uma cozinha, depois do custo dessa cozinha, entendendo? É muito alto. Mas eu tenho uma proposta melhor, Darcy. Qual? Proposta simples. Eu quero fazer um processo, e ontem, inclusive, já pedi essa formatação jurídica, tivemos esse diálogo com o Pelanco, o Dr. Paulo, Ademir, tudo. Nós vamos formatar e vamos chegar num desenho, que eu falei isso na minha coletiva, tá? É criar uma espécie de uma companhia matonense de alimentação, envolvendo quem? As pessoas de Matão que fazem esse serviço de merenda. O Lopes, o 30, os restaurantes. O Day by Day, o Lelo, enfim, todos. Nós vamos criar um mecanismo de chamar essas pessoas, tá? Certo? E fazer o quê? Uma espécie ou de uma concessão para que eles façam a merenda e você, vamos dizer,
seja feita aqui por pessoas daqui, o dinheiro fica aqui, gerando emprego aqui, etc. Tá? A questão é você colocar o ovo em pé do ponto de vista jurídico. Tem várias ideias, nós vamos estudar isso com afinco e eu tenho certeza que nós vamos chegar num projeto exitoso, inovador ao nível de Brasil. Ou seja, os nossos comerciantes que fazem alimentação em Matão, certo? Ou seja, que são da área de alimentação, eu quero que eles façam a comida das nossas crianças. Criança de Matão vai comer comida feita por matonense. E o dinheiro vai ficar aqui em Matão. O que é hoje em dia muito importante. Então nós vamos formatar isso. Tem alguns desenhos. Ontem, por exemplo, a minha ideia é de cooperativa. Só para citar um exemplo aqui que me permite, desculpa, o Dr. Paulo Bernardo, que a ideia foi dele, e você sabe que eu primo pela honestidade da origem, do ponto de vista jurídico. Como o Covas fez a concessão das rodovias. Várias rodovias, ele fez, vamos dizer, por trechos e pacotes. Não temos aqui Triângulo do Sol, Ecovias, etc, etc. São trechos, né? Nós podemos, e vamos lá talvez uma sistemática, onde nós temos, vamos dizer, creches e EMEIs. Porque a creche você tem que dar papinha, fruta in natura para criança, tudo, entendeu? Então, vamos dizer, fazer várias duplas, uma creche e um EMEI. Bairros mais perto e mais longe, certo? Você tem um bairro, vamos dizer, central, né? E um bairro mais distante. Então, você fazer pacotes, chamar esses restaurantes, vamos dizer, e licitar por trechos, como se fosse trecho de obra, tá? Essa ideia dele foi fantástica. Eu estava com a ideia da cooperativa e tem essa ideia. Pode ser que surja uma terceira melhor. Mas o objetivo é esse. Criança matonense comer comida feita pelo povo de Matão. O dinheiro fica aqui e mais. Que eles, estimulados, até pelo valor do preço dos produtos, comprem da agricultura familiar, que tenha sido organizado, os assentamentos, o horto, vender aqui, verdura, tudo isso, entendendo? E essa empresa parece que não compra de longe, compra de fora. Então nós temos um produto de melhor qualidade, feito pelos nossos pequenos e médios produtores. Você propicia a melhoria da qualidade de vida, você estimula e incentiva a agricultura familiar, entendendo? Local, tá? E feito por quem? Por pessoas de Matão, para as crianças de Matão. A resposta que o senhor deu para como pretende ou pensa em harmonizar a questão da saúde e esta agora da merenda, o senhor encaminhou sempre para o mesmo sentido de alguma coisa semi ou cooperativista. Daí vem a minha pergunta. Este atual governo foi marcado por terceirizações. O senhor vai ser mais cooperativista nas suas decisões? É isso? Eu tenho que ser eficiente, Décio. Fazer aquilo que é melhor para o povo. Tem vários caminhos. O cooperativismo é uma forma extraordinária de relação, evidentemente. Inclusive no sistema bancário, o sistema cooperativo, das cooperativas de crédito, ou por segmento profissional, tem sido fantástico. Porque é a economia solidária, né? Você forma grupos, na verdade são parcerias, essa é a verdade, né? É a forma parceira de você resolver o problema, correto? E você muda a denominação da pessoa jurídica. Uma está sobre o manto de uma cooperativa, ou você tem o manto de uma empresa individual, de um dono só, que não tem nenhum pecado, evidentemente, certo? Mas aí você tem que ter eficiência. Muitas vezes, não necessariamente, um é mais eficiente que o outro num determinado serviço. Então, dentro da eficiência, se você tiver um ente cooperado para prestar esse serviço, é muito melhor, é muito mais saudável, certo? E no caso da merenda, ele muito mais do que cooperado em si, ele é, eu diria, ele é partilhado. Porque imagina esse desenho, se Deus quiser, nós vamos juridicamente colocá-lo para funcionar, você ter os vários setores da cidade que fazem alimentação servindo a creche, porque imagina esse cidadão, esse comerciante, vamos dizer, esse dono do restaurante, vamos dizer, ele tem um neto, uma filha, um filho que estuda naquela creche. Você imagina o carinho que ele vai fazer essa comida. Certo? Ele mesmo vai fiscalizar a própria qualidade da comida dele. Então, você cria um vínculo, até eu diria de efetividade. Certo? Se torna, a pessoa faz aquilo com prazer. Obviamente vai fazer melhor, né? Prefeito, dentro de um minuto eu queria saber quando é que o senhor anuncia o seu secretariado. O senhor falou de alguns nomes e repetiu esses nomes em várias situações daquilo que o senhor já está fazendo antes de ser prefeito e me despertou aqui para fazer essa pergunta, né? Quem é que o senhor vai elevar a secretário do senhor na sua equipe e quando é que o senhor anuncia esse secretariado já em seguida? Prefeito Adalto Scardoelli, o senhor já tem sua equipe definida de secretários? Olha, Darcio, eu
como nós começamos no programa, eu estou no 4º mandato, né? Eu tenho um grupo de companheiros maravilhosos, que já estão me ajudando, né? O meu time me acompanha aqui hoje. Vanderlei, Mineiro, Alexandre, o Ademir, o William, o meu vice, o Cido Ferrari, o doutor Matuís, que estão lá na comissão de transição. Então, eu não estou muito preocupado da função A ou B. Eu, inclusive, quando convoquei esses companheiros para fazer essa transição, são companheiros que conhecem, participaram dos governos. Então, eu falei, gente, vocês estão entrando em campo, mas não está definido se vai ser ponto direita, centroavante, lateral direito e goleiro. É lógico que mais ou menos cada um se encaixa num perfil. Mas a minha lógica está, até que ocorra a transição, que eu acho que deve ser essa semana e a semana que vem nós tenhamos, vamos dizer, a essência até dos dados. É por aí. Essa equipe de trabalho. E o próprio trabalho em si, eu vou dar um exemplo, tá? A dinâmica das duas equipes de transição, vamos dizer, hoje. Amanhã, quinta-feira, uma segunda reunião. Pode ser que na sexta-feira seja necessária uma reunião, eu vou dar um exemplo no setor de serviços urbanos, por exemplo, tá? Então, essa aqui já vou adiantar. Então, naquele setor, eu vou colocar o Mineiro. Então, na sexta-feira, o Mineiro poderá ser chamado para entrar em campo, ou seja, porque a comissão vai lá, naquele setor, para verificar como as coisas estão, certo? Se tem um caminhão quebrado, se não tem, se tem máquina, enfim, fazer um levantamento numa boa. Então, amanhã ou depois, cada setor que for fornecendo o necessário, vamos dizer, esse processo da transição, que seja necessário chamar alguém da minha equipe para, vamos dizer assim, engrossar as fileiras dessa equipe de transição, eu vou chamar. E com um detalhe muito importante. Inclusive, lógico, tem muita conversa, etc, etc. Gente, a prefeitura, para governar a nossa querida Matão, depois é evidente, vocês me conhecem, eu vou falar com o povo, vou mostrar tudo, mas sem nenhum alarme, sem nada. O número de pessoas que eu vou colocar na equipe é o mais reduzido possível. Outro dia um cidadão falando, eu vou lá trabalhar com você. Eu falei, se você quiser trabalhar de graça, pode, porque eu não tenho dinheiro para te pagar. E não vou te pagar. Porque parece simples. Cada um que conversa com você, Darcy, fala, não, eu tenho só uma coisinha para te pedir. Um cargo lá, tem fulano na carreira, tem fulano na, sabe? Sempre tem alguém que tem um lá dentro. Aí você conversa com 30, se cada um pede um, já são 30. Eu tive uma situação essa semana que um só me pediu 4. O outro pediu 3. Falou, mas só para mim. Falei, não é só para você, companheiro. Se cada um pedir um, e não tem espaço e não tem vaga. Não que eu não queira, pelo amor de Deus, não que eu não queira, tá? Então nós vamos ter que trabalhar com equipe enxuta para colocar, vamos dizer, o equilíbrio na casa e é evidente, sem faltar o essencial. Mas saúde, quem que vai? Vocês daqui... Saúde, quem vai ser? Essa está nesse processo de discussão com o Hospital Carlos Fernando Malzone, porque, como eu disse até aqui, se nós queremos construir uma parceria, vamos construir uma parceria permanente para fazer a gestão da saúde no município, envolvendo o município e o hospital, que são os grandes entes, certo? Vamos dizer, esse caminho passa por alguém que tenha competência para não só criar, como conduzir esse processo que vai ser inovador. Vai ser técnico ou vai ser... Técnico. Fazer a gestão tem que ser um técnico. Médico, administrador? Não necessariamente, né? Eu conheço administrador que é médico, conheço médico que é administrador, certo? Mas normalmente... Algum nome já foi conversado? Não, tem vários, né? Isso tem. Sugestões tem muitas, né? Porque essa é uma secretaria nevrálgica. Sim, importantíssimo. Por isso, inclusive, que ela exige cautela para que, em função do programa, você tenha a pessoa. Mas eu já tenho alguns nomes na cabeça. Como fala o técnico, o time vai jogar domingo. Ele fala, não sei a escalação, mas mais ou menos está definido. O senhor até andou namorando o MDB durante a campanha, mas se fez a sua campanha sozinho em termos de apoio partidário. E daí vem a minha pergunta: o senhor está totalmente livre para compor esse secretariado, ou, já que o senhor vai precisar criar uma base mínima de governabilidade na Câmara, isso pode exigir que apoios impliquem em indicar alguém para ser secretário do senhor? O MDB, por exemplo, está numa condição hoje, com 3 cadeiras, que o senhor deve estar desejando, evidentemente, ter esse apoio. Ele pode dizer, olha, o partido vai apoiar, mas o senhor tem que dar uma secretaria, nós queremos uma secretaria. Está acontecendo algo desse tipo, por exemplo, e aí já vamos depois para saber como é que o senhor vai criar essa base na Câmara? Bom, você entrou nesse assunto, importante, evidentemente, certo? Primeira coisa, ninguém governa sozinho. Tá? Não tem nenhum problema em fazer coligações com posições. Você vê hoje qual é o governo do Estado.
o Dória é do PSDB, o Rodrigo Garcia é do DEM. Na Assembleia ele tem uma composição para garantir a governabilidade, correto? Isso não tem problema. O presidente da República, o Bolsonaro e todos os presidentes que passaram, você tem uma composição no Congresso. Então, o problema não é a composição ou a coligação partidária, a coligação para disputar a eleição. Essa eu estou tranquilo, porque eu disputei sozinho com o PT, então eu estou livre e independente. Não fez compromisso com ninguém. Problema, não tenho compromisso nenhum. Tenho um compromisso com o povo, né? Esse eu vou cumprir. Agora, o diálogo, tem um diálogo com o PMDB, com o Marquinho Gale, com o Gale, com os 3 vereadores dele, é evidente, é diálogo importante. O Baleia poderá ser presidente da Assembleia agora, que o Maia não pode ser mais reconduzido. Câmara, né? Eu jantei com o Padilha semana passada em São Paulo, foi ministro da Saúde, que deu hemodiálise para o nosso hospital. A bancada do PT poderá compor com o Baleia, então nós vamos ter uma força política extraordinária, uma junção. O DEM, o Neto, Marcelânio, eu já conversei com ele. Então, quer dizer, o PMDB, o DEM, que estão hoje no governo, vão ajudar Matão. Então é natural que a gente sente, que a gente dialogue, entendendo, com essas forças políticas, tá? E que a gente, se necessário, façamos parcerias para a governabilidade. Isso com transparência, com seriedade, jogando limpo para a cidade, tá entendendo? Então, esse diálogo, vamos dizer, ele vai ocorrer, né? Entre eu, o PMDB já tivemos várias reuniões, o Neto também já está aberto, já se colocou aberto, inclusive parece que talvez ele venha esse final de semana. Então nós vamos fazer uma unidade no quê? Sem interesse de cargo e tal, que poderá haver composição, sim, mas em nome de Matão. Essa é a grande questão. Mas se eles indicarem alguém, o senhor, nesse caso... Isso faz parte da governabilidade. Eu estou perfeitamente aberto ao diálogo, entendendo? Para que nessa junção ou nessa coparticipação, quem ganhe é o cidadão de Matão. No mundo inteiro, gente, na verdade é assim que funciona. Não existe nada diferente. Se alguém tiver alguma ideia melhor... O que não pode é fazer isso, entendendo? Negociando coisas pessoais. Isso, aí vantagem pessoal. O isso não. todo que o brasileiro fica vantagem arredio. Pessoal, não. O brasileiro é meio arredio a esse negócio de compor parcerias e tudo mais no setor da política, porque ele ficou assustado com as tantas vezes em que isso era trocado, as trocas eram feitas por interesses pessoais, por ganhos pessoais, por cuecas cheias de dinheiro. Ponto. Isso é uma coisa reprovável. Fora isso, no mundo inteiro é natural que os partidos se compõem e digam, olha, nós temos aqui no partido um programa, por exemplo, de habitação que nós queríamos executar no governo, só que nós não somos executivo. Então nós vamos apoiá-lo nas suas iniciativas, mas o senhor vai nos dar a Secretaria de Habitação. Estou dando um exemplo aqui. Quer dizer, você está tratando e negociando coisas do interesse da população. Isso é no mundo inteiro assim, né? O medo das pessoas, não, mas aí é porque porque acha que tudo é negociado e sempre é coisas pessoais. E isso é que é feio, realmente é reprovável, né? Não, e você tem razão, Décio. O importante é o seguinte: você faz a composição que garante democraticamente a governabilidade em cima de programas e projetos. Se é assim. Não em cima de pessoas. Então, tudo bem. Não em cima de pessoas, porque aí a vantagem individual, não põe fulano porque depois o outro assume, põe ciclano porque a família é grande. Isso acabou. Eu não preciso mais disso na cidade. Eu tenho que pôr alguém que atenda o programa de governo que venceu as eleições, certo? E beneficiar o povo de Matão. Okay. Então hoje, nessa relação com os partidos, nós já disse aqui, o PT, o PMDB do Marco Gale, o DEM do Neto, já abrimos diálogos. O Mota, do PL, a assessoria dele aqui em Matão, já também me procurou. O Neto do Sindicato, que tem uma relação extraordinária com o deputado Mota, também já se colocou à disposição. Ontem o Gago me comunicou que o Zerbini também vai estar à disposição, o deputado. Tive uma informação agora aqui, Décio, que o vereador Cido Motos e o vereador Everaldo, juntamente com o Neto, também já conseguiram mais uma emenda para Matão, certo? Estão lá em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, já quero aqui agradecer, né? Enfim, é todo mundo ajudando o Matão, certo? Ajudando o quê? A gente a fazer com que as coisas funcionem, buscando os recursos para isso, sem olhar a coloração partidária. Ok. Daqueles que foram eleitos vereadores, algum deles pode se transformar em secretário seu? Do seu partido ou de quem vier apoiá-lo? Não diria... Tem algum nome lá? Eu não tenho assim... Não, todos os 11 vereadores têm condições, evidentemente. Mas alguém foi pensado, por exemplo? Não, porque eu não cheguei ainda na discussão, vamos dizer, da Câmara. Por quê?
A eleição mudou, né, de 3 de outubro para 15 de novembro. Então o período da transição ficou curtinho. Nós estamos num período muito curto. Tá uma loucura, Darcy. Assim, é muita coisa para ver, não que não queira. Então, como aí a transição, evidentemente, de 3 de outubro até 1 de janeiro, nós tínhamos 90 dias. Agora foi 15 de novembro. Então, nós começamos quinta-feira disso. Hoje está tendo a primeira reunião. Eu acho que essa semana e a semana que vem, tem até 15, 16, até diplomação, 18 por ali, a gente não insere. A gente, vamos dizer, faz com que a transição já tenha, vamos dizer, o maior número de dados possível. Aí eu quero e vou, já estou dialogando com os partidos, a conversar, estou aberto a conversar com os 11 vereadores e quero conversar com todos. Então, nessa segunda etapa, eu ainda não entrei na conversa. Entendi, tá. E eu estou aberto, evidentemente, ao diálogo, entendeu? Já disse que com o MDB, com o DEM, com o MDB eu já conversei, tá? Com o DEM, partidariamente, entendeu? Não com a bancada em si, e com o DEM também vai ser feita a conversa com o presidente e o Neto. Evidentemente que depois estou aberto, vou dialogar com os outros partidos, e aí nós vamos verificar nesse diálogo o que é melhor para Matão, vamos fazer. Perfeito. Beto, a pergunta sua aí da redação. 4 itens estão chamando a atenção aqui na participação que nós temos pelas redes sociais. Saúde. As pessoas estão perguntando sobre PSF, por exemplo. Alguns deles tinham trabalho de fisioterapia, hoje não tem mais. Medicamentos, que você já comentou, e médicos especialistas, que também, segundo eles, faltam aqui em Matão. Na educação, merenda escolar, que você já citou. Já tratou. E transporte de estudantes, né, que havia gratuitamente. Então, os outros assuntos já foram tratados. A tua pergunta precisa centrar em torno de algo que nós não tratamos ainda. E terrenos para pequenas empresas aqui em Matão. Isso. Então, Beto, essa questão vai ser a última pergunta, que nós vamos tratar sobre empregos, e nela já vai estar inserido esse contexto. Acho que de todos os assuntos ele já falou, né? A não ser o caso do transporte de universitários, prefeito. Daquilo que o Beto disse que foi citado. Estudante em geral, né? Estudante. Estudante. Transporte de estudante. Isso. É que estudam em faculdades que Matão não oferece, fora de Matão, e que tem o senhor que criou, inclusive. O transporte subsidiado pela prefeitura. Como é que fica esse quesito? Em troca de alimentos até, né? Eles faziam a troca de alimentos. Aquele transporte universitário que o senhor próprio criou. Acho que a única coisa que não foi dita ainda foi a saída dos assuntos que você disse. Bom, primeiro eu quero agradecer a pergunta, a participação das pessoas, né? Estão aqui para disposição. Essa questão da geração de emprego é fundamental. Eu já disse, tem um projeto pronto de fazer o Distrito Industrial Turiba 2, onde eu fiz o Turiba, certo? Ali, fazer a desapropriação do mar, que deve dar 14, 15 alqueires, e você estende, nós temos o Turiba 1, nós aí construímos o Turiba 2, basta conseguir com as ruas, com o asfalto, e ali vai ficar paralelo e vizinho da Faria Lima, que é um lugar extraordinário, então nós vamos ampliar, não é isso? Daí vou retomar a questão também eu tinha deixado pronto o portal das transportadoras, do ponto de vista que seria misto, mas aí eu não sei, só depois que eu entrar no governo que eu vou saber essa questão e que pé está a questão lá das casas, do loteamento, para ver que medidas eu vou tomar, né? Até onde eu sei até agora, eu estou procurando garantir que haja, vamos dizer, o cumprimento daqueles terrenos que o Chico sorteou, que eram 606 famílias, entendendo? Para que tenha a garantia de que aquilo se mantenha e que seja esse direito garantido. Mas depois que eu tomar as informações é que eu vou, obviamente, saber disso daí, certo? E na questão dos estudantes, na questão da educação, da merenda, eu falei que nós vamos construir esse projeto, se Deus quiser, inovador nesse sentido, entendendo? E na questão do transporte, eu criei o transporte, era uma modalidade que funcionava, porque o município fazia o aporte do recurso e os estudantes contribuíam com as entidades, certo? Hoje parece que há um pagamento de acordo com a renda da pessoa, eu não tenho essa informação, mas vou levantar essa informação, certo? E o povo me conhece, sabe que eu jogo transparente. A prefeitura vai sempre dar alguma ajuda. Eu não sei se o recurso da prefeitura é possível para que você ajude 100%, mas nós vamos fazer uma triagem transparente, evidentemente. Normalmente hoje é em cima do cadastro único que existe no Brasil inteiro, sempre é o chamado CadÚnico, né? Para que aqueles que realmente precisam terão assegurado o seu transporte para que possam estudar. Ok, eu vou aqui já para o encerramento. Eu tinha uma pergunta da Samara que ela faria aí sobre o parque ecológico, e ela vai dizer das condições em que se encontram aquelas dependências, do muito que precisa ser feito ali para recompor todos os danos, tudo aquilo está degradado, e parece que esse era o assunto então dela. Pois não, Samara?
referente não só ao Parque Ecológico, você falou sobre o Boa Praça, da recuperação dessas áreas públicas. Eu queria saber se, além dessa revitalização, há projetos também de reestruturação, como, por exemplo, refazer quadras, pistas de skate, se há algum plano nesse sentido. Foi um questionamento dos ouvintes aqui para nós. Sim, dependências de lazer e esportivos que estão, não, sim, Samara, estão degradadas. Eu fiz o Caju no meu governo, por exemplo, certo? Centro de Atendimento da Juventude. Eu passei lá agora na campanha, em cima do caminhão, eu não entrei lá dentro do Caju, entendendo? Então nós temos duas coisas importantes. Primeiro, o que o Boa Praça vai fazer não é milagre, mas o Boa Praça vai deixar limpo. Porque a questão de você ter... minha filhada mãe sempre falava, eu morava no sítio, no Carretão, o chão era batido. Ela falava, a gente era pobre, mas era limpo. Ela fazia o pão feito em casa, depois pegava a folha de bananeira e jogava a cinza no chão para matar piolho, né? Então a limpeza é fundamental. Então, o Boa Praça, nós vamos limpar a cidade, tá? Cuidar com carinho de matão. Isso é uma questão, tá? A recuperação, por exemplo, a piscina do polo esportivo, só para pegar um exemplo concreto, certo? Eu já tenho um estudo de que talvez ali aquela piscina olímpica nós possamos fazer metade, fazer a semi-olímpica igual ao Caju, e aqui uma piscina de lazer para as crianças, para que a família possa levar. Isso já é uma obra. Do jeito que está aquilo, é uma obra nova. Eu preciso de recursos. Já estou correndo. É possível arrumar emenda para você fazer. Aí, pontualmente, nós vamos fazer o quê? A recuperação daqueles equipamentos que estão degradados, certo? E, eventualmente, a construção de algum equipamento que não tenha, né? Num determinado local. Perfeito? Então, esse estudo. Eu já estou estudando parceria com 2 empresas de Matão, só não posso adiantar o nome, onde nós podemos fazer uma permuta e ter um mini Caju na região do Paraíso e mais ou menos um mini Caju na região do Bom Jesus, Laranjeira, tá? Onde, numa permuta com o próprio público, a empresa edifica, certo? E a população ganha esse equipamento. Agora, isso eu diria que é mais para o 2º ano de governo. Nós vamos trabalhar essa questão, o projeto existe. Agora, de imediato, entrar, limpar e cuidar. Ponto. Segunda etapa, pegar o que está danificado, reformar, certo? Isso sempre aberto, com a população participando, com a população vendo o que está sendo feito, entendeu? Então, muita limpeza, com muito carinho, com muito trabalho. Isso nós vamos cuidar e cuidar mesmo, do Samara. Muito bem. No Congresso Nacional passou, já está valendo, e o senhor terá alguns meses para adotar aqui na cidade aquilo que hoje é uma lei nacional, que é resultante exatamente dessas decisões lá do Congresso em relação a resíduos sólidos e tudo mais, que é um problema crítico aqui em Matão. Não se sabe onde é que pode jogar um tipo de lixo, outro resíduo de construção, restos de... Enfim, não há uma informação bem dada se é que os lugares apropriados existem. Para não dizer de outros resíduos mais que estão todos agora e que derivam exatamente desse pacto que foi decidido em Brasília. Não é pacto a palavra, o mais correto é... Oh, meu Deus. O Geninho foi, inclusive, o deputado federal, foi condutor disso aí tudo, cuja palavra não me vem agora, mas enfim, já está valendo e há um prazo para que os municípios se adaptem a isso. Eu já entendi aí que dentro desse contexto o mineiro deve ser alguém que vai ter atribuição dentro desse seu governo. O que o senhor pretende fazer num setor tão bagunçado como esse do lixo e dos resíduos sólidos aqui, Matão? Existia, Darcy, por parte do governo federal, uma determinação de prazo, como você está dizendo, para que os municípios tivessem o destino final dos resíduos sólidos, todos os municípios, certo? Isso já foi adiado, é a 3ª vez que é adiado agora. Eu deixei, na época que eu saí do governo, tá? Pronto. Marco regulatório era a palavra que eu queria lembrar, desculpe. Eu deixei, quando saí do governo, próximo onde é o aterro sanitário hoje, que é onde é dado o destino do lixo doméstico, certo? O lixo domiciliar, ele já tem um local hoje, tem aterro sanitário. O resíduo sólido não tem. Ali ao lado eu tinha feito uma desapropriação de uma área, a Marinha já tinha feito o trabalho, provado na CETES, tudo, nós teríamos ali uma espécie de um aterro, entre aspas, para receber os resíduos sólidos, certo? Eu não sei por que razão, eu sei que o Chico deu continuidade também, vou saber agora na transição, ali deixou de ser destinado a esse local. Então, eu não sei se tem um outro local que está sendo preparado ou que está sendo feito parceria, não sei que a atual Secretaria do Meio Ambiente fez nesse sentido. Se não fez, tem que fazer, evidentemente, certo? E precisa de recurso, e não é barato. Então nós temos que buscar uma alternativa para ter o nosso aterro de resíduos sólidos.
certo? Isso é fundamental, isso é importante. Ou fazer parceria. Por exemplo, quando não tínhamos o aterro aqui, você sabe que empresas de lixo de Araraquara, São Carlos, levam em Guatapará o lixo, que lá tem um aterro regional do lixo doméstico. Então, ou nós fazemos a construção do nosso, ou nós vamos buscar uma parceria com alguém existente, entendendo? Para que você possa fazer o quê? O destino, dar um destino. A população precisa ter um lugar, evidentemente, certo? Para que você possa, vamos dizer, destinar os resíduos sólidos. E hoje eu tenho tido propostas, estudos, Odercio, das várias modalidades. Existe muito avanço tecnológico, de triturar, de colocar, sabe, o próprio lixo doméstico mesmo, nós podemos, eu quero implantar o máximo possível da coleta seletiva, entendendo? Tá? Você diminui o lixo que é levado ao aterro, a partir do momento que você faz a seletividade, e com um detalhe importante, você conserva o meio ambiente, é algo importantíssimo, e você gera emprego e renda. Quando você faz essa reciclagem bem feita, continuar a parceria com a nossa cooperativa, mas dar mais condições, ou seja, otimizar esse trabalho. Porque hoje a população precisa ajudar. Hoje são poucas as casas que têm o hábito de separar o lixo, tá entendendo? Tá? Até porque não tem destino. Nós temos que fazer um grande projeto, tá? Já pedi um estudo sobre isso, para que a gente crie o hábito, a cultura na nossa comunidade de separar o lixo. Ponto 1. Nós vamos gerar emprego, renda e conservar o meio ambiente. Isso é fantástico, isso é fundamental, não é isso? E no campo do resíduo sólido, a mesma questão. São dois lixos, vamos dizer, certo? Um orgânico, que vem das residências, certo? E um do conjunto da comunidade, que são demolições, etc, etc. Então você precisa destinar isso daí. Nós vamos cuidar disso com muito carinho. Perfeito. Olha, a entrevista foi longa, eu peço desculpas, em primeiro lugar, a você, Adalto, pelo tempo que demandou aqui a entrevista, aos ouvintes e telespectadores também por essa entrevista ter sido longa, mas era preciso. Assim é mesmo, porque desde que estou aqui, pelo menos todos os que foram eleitos, a primeira entrevista foi longa, porque tem assuntos represados demais para tratar. Teria 1000 coisas ainda para perguntar, mas eu procurei trabalhar aqui as perguntas e as questões dentro daquilo que é mais genérico, isso é, ou melhor, aquilo que é mais amplo, aquilo que está não está no campo da miudeza e de decisões importantes dentro dos assuntos que são mais interessantes e importantes para a população. Assim mesmo ficou um pouco longa, eu peço desculpas, mas é sempre assim. A entrevista primeira entrevista do Chico foi assim, sua nos outros mandatos, do Schettini foi quase 2 horas de entrevistas, e é assim mesmo porque você represa os assuntos todos e há tanto para se falar. E embora fique um pouco cansativo, era necessário a gente fazer essa série toda de perguntas. Nas redes sociais as pessoas estão fazendo perguntas, são cerca de 200 pessoas, quer dizer, impossível responder a todos. Eu espero que das respostas... Passa para a assessoria. Passa. Beto, o Adalto está sugerindo que então passe aí já para o Miltinho, todas essas perguntas poderão ser respondidas diretamente para cada um de vocês, porque durante o programa é impossível, peço desculpas, não dá mesmo. A gente teve que tratar dos assuntos macros aqui no programa, coisa, né? Porque coisas pontuais não dá para perguntar, nós ficaríamos um dia inteiro. A pergunta se encaixa num assunto que e muita pergunta aí foi respondida quando a gente falou aqui, mas que bom. Então o Miltinho leva todas as perguntas e vocês que fizeram aí terão uma resposta pontual àquilo que você perguntou. Desculpe se não foi possível no ar, viu? Não foi por falta de vontade, não. Adalto, muito obrigado pela presença. Décio, eu que agradeço. Prazer em te ver, tá? Décio é um palmeirense, né? Ele torce pro Santos também de vez em quando. Não chega isso. Aliás, empatamos 2-2, sábado, né, Décio? O Santos começa com 1-0, o Palmeiras meio time com Covid e o Santos ainda deixou empatar. Mas um prazer imenso, Décio, em vê-lo, em estar aqui no seu programa. Ao Júlio, a toda a família, o Theo, enfim, a todos os funcionários aqui da rádio, da TV Matão. E ao povo, meu querido povo de Matão. O povo de Matão me conhece, né? O meu compromisso é aquele que eu disse, com muita simplicidade, muito respeito, muito trabalho. Eu estou com vontade, com determinação para cuidar da nossa Matão. De forma ampla, de forma democrática, de forma participativa. Estou aberto ao diálogo com todos que querem ajudar Matão. Eu estou aqui, a reunião com o MDB, com o Marquinho Gara, a reunião com o DEM, com o Neto Marcelani, a reunião com o PL, a reunião com o PTB, ou seja, todos os partidos que tiverem deputados, que puderem fazer emenda para Matão, não estão fazendo emenda para o Adalto, estão fazendo emenda para o povo de Matão. E eu estarei, a partir do dia 1º, com o gabinete para receber esses deputados, para receber esses
presidentes de partidos e, evidentemente, o conjunto da população vai ganhar com isso. Quero também, para encerrar, ninguém governa sozinho. A Câmara, o Décio perguntou, nós vamos ter um diálogo. Independente de quem for o presidente, de qual será a mesa, nós vamos fazer uma parceria executivo-legislativo pensando no bem de Matão. Não vamos dar espaço para pequena política, para pequena picuinha. Vamos pensar grande. O remédio vai ser amargo, para curar o paciente. Nós vamos trabalhar com firmeza, com seriedade, com um governo enxuto mesmo. Não tem outra alternativa, gente, esse primeiro ano. Para que, com isso, a gente tome as medidas necessárias, coloque a casa em ordem para fazer os investimentos, os programas sociais que o querido povo do Matão espera e merece. E de minha parte, meu compromisso é esse, trabalhar diuturnamente, dia e noite, para o nosso querido povo de Matão. Vou fazer isso 24 horas por dia. E conto com o apoio e a participação da nossa população. Um abraço, fiquem com Deus, talvez, não sei se falamos aqui novamente, mas quero desejar um Feliz Natal, com muita saúde, com muita paz. Um ano novo para que todos tenham saúde, energia e paz. Quero que realmente a vida melhore para todos. Vivemos um momento de pandemia, de pé no chão, de cuidado, de respeito às normas sanitárias. Então, respeitando a lei, respeitando as normas, nós vamos realmente fazer o trabalho que é possível para que a nossa querida Matão volte a sorrir. Nós temos que levantar o astral. A vida é tão curta, gente. Vamos viver a harmonia em tranquilidade. Um abraço a todos. Conversamos, portanto, com Adalto Scaduelli, prefeito eleito, que tomará posse no próximo dia 1º, junto dos demais vereadores, enfim. E antes disso, será diplomado no próximo dia 19, nesta que é a primeira entrevista exclusiva concedida após a confirmação da sua eleição, quando até teve uma entrevista coletiva, desta vez uma entrevista já mais direta e, portanto, exclusiva. Muito obrigado.